Presidente, gravação iniciada. Gravação iniciada. Vamos ao item 51 da pauta, recorrente Fazenda, recorrida Infraero. São processos que eu vou tentar ser mais rápido neles, são processos mais simples. Esse aqui eu vou ler emenda depois, para ter uma ideia, depois eu passo ao voto, resumido. Enquanto você estava para lá, nós todos praticamente já lemos, presidente. Aqui o recorrente Fazenda, a emenda é: o vício de forma ocorre quando a autoridade responsável pelo procedimento não observa quaisquer das formalidades exigidas por lei para a constituição do crédito tributário. Lá o artigo 142, né, na CTN. Uma vez que tenha havido a qualificação do autuado, embora equivocada, não há que se falar em vício formal. Aí eu falo lá que os outros julgados tenham concluído por vício de natureza diversa. As circunstâncias desse processo não são comparáveis com aqueles, uma vez que nesse o sujeito ativo foi identificado de forma correta, mas não faz parte da relação tributária, enquanto no paradigma houve erro na identificação do sujeito passivo. Então, aqui eu não considero, não considero, né? Nego essa alegação de não conhecimento. E no mérito, eu coloquei o artigo 10 do CTN, vou ler aqui no final. Procurando facilitar a compreensão qual seja o requisito legal em escrutínio, tornou-se cuidado de grifar no texto normativo o vernáculo que identifica a obrigação específica do legislador como condição de validade do ato praticado pela autoridade. Leitura do capítulo 10 permite constatar com clareza, sem margem para dúvidas, que a condição que o auto contenha os elementos relacionados no artigo, dentre os quais a classificação do autuado. Não me parece haver alguma dúvida que o auto de infração continha a qualificação do autuado, ainda que tenha indicado o sujeito que não era pessoa jurídica que deveria responder pelo crédito tributário. A conclusão que se chega é que não está diante de uma deficiência na formulação do instrumento. O vício formal apenas ocorre quando a forma prescrita em lei para o instrumento, no caso, o auto de infração, não é observada por aquele que formaliza a exigência. Não foi o que aconteceu. Nego o provimento de recurso da Fazenda, bem conhecida a matéria. Doutora Andrada. Acompanho o relator. Doutora Tatiana. Com o relator. Doutor Luiz. Com o relator. Doutor Valcia. Com o relator. Doutor Jorge. Relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, que sou eu mesmo, negou o provimento de recurso especial da Fazenda. Em 52, doutora Tatiana, retirada de pauta por solicitação do patrono e da PGFN. 53, doutora Érica, recorrente Fazenda, interessado, Extinbis Comércio Internacional. Ou seja, classificação, segundo está aqui, complicado. Doutora Érica, com a palavra. Vamos lá, mas não vai ser complicado, não. Praxe de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, quanto à código 34.03.003.576. Classificação de mercadorias, posicionamento, conforme entendimento da Receita Federal, erro e inexistência. Havendo o ato administrativo regularmente publicado, na qual a Receita Federal do Brasil tenha atestado a classificação da mercadoria com determinada descrição, não pode o fisco apenas com erro de classificação da mercadoria com idêntica descrição, que não é afastada, buscando impor classificação diversa daquela manifestada no ato normativo com efeito retroativo. Então, o colegiado negou o provimento do recurso de ofício e deu provimento do recurso voluntário. Intimado daquele acordo, a Fazenda apresentou recurso especial, citando a divergência quanto à classificação fiscal do aparelho receptor e descodificador de sinais de vídeo e áudio codificados na forma analógica e ou digital para uso de sistemas de TV por assinatura, a cabo ou MMDS, modelos diversos fabricados pela Emerald Splint. O recurso especial foi admitido conforme despacho folha 846 e 848. Intimada, a contribuinte apresentou contrarrações requerendo seu desprovimento e a manutenção da decisão recorrida com todos os seus termos. É o relatório em si.
Presidente, eu vou tentar resumir aqui o meu não conhecimento do recurso. O que acontece nesse caso? O recurso voluntário chegou-se à conclusão que a classificação correta é a que a Fazenda quer. E os acordos paradigmas só falam sobre essa classificação fiscal. No entanto, a decisão que levou a acordo recorrida a dar provimento ao recurso voluntário não foi a classificação fiscal. Está bem aqui, ó. Os aparelhos são inegavelmente receptores de sinais, de áudio e vídeo em cores, isso resta claro pela própria descrição da mercadoria na declaração de importação, e não são IRD, como atestam todos os laudos, destacando o enquadramento no item 1 do desmembramento regional. Chega-se assim a classificação 85, 28, 12 e 90. É o que a Fazenda quer e que os paradigmas também admitem que é essa classificação. Só que assim, em que pé, aí eu vou para aqui, ó. Verifique que a princípio chegou-se à conclusão que a classificação fiscal correta seria defendida pela Fazenda. É a mesma classificação adotada pelos acordos paradigmas. No entanto, o acordo recorrido deu provimento do voluntário por outro motivo, se não vejamos. Contudo, é necessário analisar ainda a informação da recorrente que a própria Fazenda oficialmente entendia ser mercadoria classificada no 45, 34, 89, 99. Vou colocar lá, aí no final eu destaquei os fundamentos para ser mais claro. Veja-se assim que quem classificou ou certificou a classificação da mercadoria constante no EC, da resolução CAMEX número 4 de 2002, a partir da proposta da descrição efetuada pelo solicitante, foi a própria Receita Federal. Assim, a classificação constante naquela resolução para aparelho, receptor, decodificador, tal, não pode ser simplesmente ignorada pelo atuante, nem pela DRJ, pois espelha o entendimento do próprio órgão. Pode-se até que a Receita Federal tenha sido um pouco minuciosa na análise da classificação do EC demandado pela CAMEX, ocasionando eventual erro, mas tal discussão não é trazida aos autos. Tais informações eram todas de conhecimento do fisco no momento da lavratura da atuação. Assim, caberia ao fisco, para despachar a classificação declarada pela empresa e amparada por entendimento da própria Receita Federal, comprovar que a mercadoria não se tratava de aparelho de receptor, tal, deferindo naquela classificação quanto da concessão do ex-tarifário. E se tal necessidade era implícita nas declarações efetuadas com recolhimento integral, era expressa na DI, número tal, para o qual se desmandou a redução. E vemos isso como fundamento suficiente para afastar a atuação, pois o argumento principal do fisco, erro de classificação, afronta o entendimento da própria Receita Federal, externado na certificação da classificação da mercadoria descrita no ex-tarifário, constante na resolução CAMEX número 4, e descrita de forma idêntica e correta, como aqui se atestou, nas declarações de importação e análise do presente processo, ainda que não se tenha solicitado o ex de todos os ADIs. Assim, afastamos o lançamento, considerando precedente o recurso voluntário, não por acordarmos que a classificação correta da mercadoria seja 85-46, mas tão somente porque o fisco procura aplicar em 2006 a mercadorias importadas no ano de 2001 e 2006, classificação que contrariava o expresso segmento do órgão à época. Ademais, cabe ainda destacar que, contrário aos 3 das 4 laudos aqui mencionados e argumentados pela DRJ, não constantes totalmente na atuação, no sentido de que, em que pese o atendimento de divergência apresentado pelo interessado, as mercadorias possuem como função principal a recepção de sinais de vídeo e áudio, ainda que a DRJ seguisse tal linha, deveria, no mínimo, aludir à motivação para a qual não acolheu a resposta do especialista. E aí, então, por isso que eu não estou conhecendo o recurso especial da Fazenda, porque os paradigmas só trataram da classificação fiscal. Aqui também tratou da classificação fiscal e entendeu que seria correta do fisco. Só que aqui foi por outro motivo que não foi dado provimento ao recurso voluntário. Então, eu não estou conhecendo o recurso da Fazenda. Eu deveria apresentar esse outro motivo, né? A questão do ex-tarifário, da época em que foi, né, dada a NTM correta e tudo. Então, eu voto por não conhecer o recurso da Fazenda, presidente. Andrada. Presidente, eu concordo com a relatora por não conhecer o recurso da Fazenda. Tatiana. Com a relatora, presidente.
Doutor Luiz Eduardo. Com a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanha a relatora. Bem, a relatora realmente foi mais simples do que eu esperava. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial da Fazenda. Doutor Luiz Eduardo, item 54, recorrente Fazenda. Interessados, Springer, Carrier. Perfeito. Normalmente isso aqui é de importação fracionada, mas esse parece que é drawback só. Pronto, já se encontra na pasta compartilhada. Eu peço 1 minuto para abrir primeiro. Está abrindo. Agora sim. Presidente, trata-se de imposto de importação IPI de 98 a 2002, drawback e vinculação física. O recurso é da Fazenda. O lançamento foi de importação com benefício de drawback, o compromisso de exportar aparelhos de ar até 2002. Várias mercadorias importadas não teriam sido incorporadas aos produtos exportados. Foi apresentada impugnação, alegando decadência, adimplemento do drawback, apresentados laudos, alegação de impossibilidade de manutenção de depósitos individualizados por encomenda e a possibilidade de fungibilidade no tocante à vinculação física. TRJ de Florianópolis negou provimento à impugnação, foi apresentado voluntário revisando os argumentos da impugnação e na decisão de segunda instância, prestem atenção. Primeiro, resolução 3201000024, diligência para levantamento de informações. Depois, resolução 3202000209, perícia. Depois, resolução 3402000750, nova perícia técnica para apuração se houve a vinculação física por ar-condicionado. Finalmente, sobreveio a decisão recorrida, que é o acórdão 3402004114, que deu provimento ao voluntário com retorno à primeira instância, afastando liminarmente o requisito de vinculação física por sua leitura e interpretação da Lei 11.774 de 2008. A Fazenda Nacional, inconformada, interpôs especial para discutir essa necessidade de vinculação física para drawback nos períodos dos fatos geradores. Como paradigma, trouxe decisão da nossa turma, 9303004139. Alega a Fazenda que cabe ao beneficiário de regime de drawback, suspensão, o controle sobre a vinculação material e formal dos insumos importados na industrialização e, por conseguinte, a exportação das mercadorias compromissadas. O presidente da Câmara deu seguimento ao especial, o sujeito passivo opôs embargos, mas alegando omissão quanto à multa moratória. E aí, houve uma decisão integrativa em embargos, acórdão 3402, que deu provimento parcial aos embargos para acolher essa matéria do recurso voluntário, afastando a cobrança de multas moratórias sobre os débitos tributários pagos tempestivamente após o inadimplemento do drawback. O sujeito passivo também apresentou recurso especial, mas teve seguimento negado. Interpôs agravo, mas teve provimento negado pela presidência da Câmara Superior. Não constam dos autos contra-razões do sujeito passivo ao recurso da Fazenda. Passo ao voto.
conheço, por óbvio, aqui, diferentemente da situação do presidente, nós temos divergência. Do mérito, nós estamos discutindo a necessidade de vinculação física entre insumos importados e produtos finais exportados. Bom, nós já conhecemos isso. Meu entendimento foi que a lei, artigo 17 da 11774, com a redação dada pelo 32 da 12.350 de 2010, permitiu a substituição de itens importados por produtos da mesma espécie, qualidade e quantidade, porém restringiu essa permissão aos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo. E a Portaria Conjunta RFB-CSEX 1618 de 2014 limitou essa permissão a fatos geradores a partir de 28/7 de 2010. Nesse sentido, cito decisão de minha relatoria 9303006988 e da relatoria do conselheiro preclaro, doutor Andrada, 9303008652. Em conclusão, dou provimento ao recurso da Fazenda para afastar a prejudicial de desnecessidade de comprovação de vinculação física, com retorno dos autos ao colegiado ACO para análise das demais questões postas no recurso voluntário e nas manifestações sobre o resultado das diligências. É como voto. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Acho que essa matéria já é conhecida, né? Assim, considerando o decorrer da hora. Bom, eu tenho um entendimento divergente, né? Eu aplico também o entendimento da Lei 11.827 e as portarias que vieram posteriormente, porque eu acho que só veio a esclarecer a questão da fungibilidade que está no Código Civil também, né? E então, eu peço bem no relator, abro divergência. Doutor Luiz. Eu me acompanho, presidente. Você. É com o relator. Doutor Jorge. O relator, presidente. Doutora Érica. Com a divergência, presidente. Doutora Vanessa. Acompanha a divergência também. Já é entendimento conhecido aqui. Minha posição também é essa, estou olhando aqui. Somente a lei nova, que não estou conseguindo achar. É 11774, Luiz? Com a redação dada... Não, nessa não. Espera aí, mas é a 11774 com a redação dada pela 12.350 de 2010. Isso, é essa. 12.350 de 2010. Especificamente, artigo 32. Exato. Muita gente fala que essa lei, que é 12.350, que depois foi regulamentada pela Receita, pela portaria. Portaria Conjunta RFB-CSEX 1618 de 2014. Isso. Alega-se, muitos juristas por aí, que com isso acabou o princípio da vinculação física. E eu já vi também alguns aduaneiros, e eu me alinho também, que não acabou o princípio da vinculação física. A vinculação física é a regra. Existia antes e continua existindo. Porém, se o beneficiário apresentar alguns requisitos, alguns documentos, essa vinculação física ela é relativizada. Mas a regra é a vinculação física. Continua sendo. Não acabou. E antes, então, nem se fala. Essa sempre foi a minha convicção. Sempre votei dessa forma. E continuo votando, acompanhando o relator. Eu estou dando provimento ao recurso especial da Fazenda.
E o resultado também é esse, foi dado provimento do recurso especial da Fazenda por maioria de votos, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. E vou colocar aqui com retorno também. Com retorno ao colegiado recorrido para análise das demais questões expostas no recurso voluntário. Dessa forma, proclamado o resultado. Próximo item, acho que é meu. Item 55. Não, já foi de 55. Foi o do... Salve melhor juízo 60, presidente. 55 já foi do Romano. 56. 56 agora. 56. Recorrente Fazenda, recorrido Roney Well. Já está na pasta, que eu não tinha aberto ainda. Que nome bonito, né? Poço de Mel. É. Semelhante do Luiz, porém tem aqui a vinculação das declarações de importação aos atos concessórios. Relatório, traz recurso especial, interposto pela Fazenda, contra decisão, número tal. Aí vem a emenda. A emenda trata um pedaço do prazo decadencial, da contagem do prazo, e o outro sobre os implementos e compromissos. Depois eu corrijo isso aqui que tá, não estou conseguindo. Vamos lá, tem aí a emenda. A divergência suscitada diz respeito à necessidade de total vinculação ao registro de exportação efetivamente realizado. O recurso especial foi admitido, conforme despacho de admissibilidade. E a fundamentação é: vê-se que a divergência é evidente em relação à matéria arguida, uma vez que nos acordos paradigmas considerou-se necessária a vinculação dos acordos à respectiva registro de exportação, constando expressamente nos votos a obrigatoriedade da aplicação do princípio da vinculação física. Por outro lado, no acordo recorrido, prevaleceu o entendimento de que essas exigências não passam de formalidades dispensáveis que podem ser superadas. Agora vamos ao voto. O voto está longo. Mas não, em caráter preliminar, quem fez a contra-razão-ante, sustenta que o recurso especial não pode ser admitido. Segundo entende, não há similitude fática. Explica que, no caso concreto, foi expressamente reconhecido pelo relator do processo que a recorrente cumpriu os prazos e o compromisso, que não pode ser observado nas decisões apontadas como paradigma. A seguir, ainda no que diz respeito ao juízo de admissibilidade, alega que a recorrente intenta reexaminar o conjunto fático probatório, que não seria possível em sede de recurso especial, na medida em que a decisão recorrida foi tomada com base nos elementos de prova carreados aos autos, a partir dos quais conclui que a empresa cumpriu com o prazo e o compromisso de exportar. O segundo óbice, apontado pela contra-razão-ante para o prosseguimento do feito, deve ser de plano afastado. Toda decisão leva ou deveria levar em consideração os elementos de prova que instruem o processo, tal como ocorreu no particular. Mas não é disso que trata o recurso especial. O que a recorrente pretende pôr em discussão constitui matérias de cunho eminentemente jurídico. Diz respeito à necessidade de que o enquadramento das exportações dos respectivos registros de exportação estejam corretas, para fins de comprovação do adimplemento do regime aduaneiro especial do drawback. Outro, assim, que seja observada a exigência que haja vinculação física. Também não existe razão à contra-razão-ante em relação à primeira alegação, na qual aponta a inexistência de similitude fática.
Segundo alega, a decisão que reconhecia o adimplemento do compromisso de exportação nesse processo teria levado em consideração duas ocorrências. A primeira teria sido erro de enquadramento das operações de exportação desses comércios, uma vez que os registros de exportação não indicavam o código específico do drawback. A segunda foi que, no plano factual, o colegiado considerou que o programa foi adimplido. Ou seja, o único problema identificado seria de natureza formal. Por outro lado, sempre segundo entende, os paradigmas teriam sido decididos apenas com base na primeira ocorrência, já que neles não havia qualquer evidência que o programa tivesse sido adimplido. O raciocínio, portanto, está incorreto também. A questão posta nos autos diz respeito às consequências jurídicas do erro formal por si. Nos paradigmas, a simples ausência de vinculação dos registros de exportação foi por si só motivo suficiente para a revogação do benefício fiscal, para comprovar tal assertiva. Basta apenas que se leia a ementa do acordo paradigma, embaixo transcrito. É justamente esta questão posta em debate, ou seja, a necessidade que haja vinculação do registro de exportação com o drawback efetivamente realizado. Finalmente, ainda no que diz respeito ao juízo de prelibação, prevalece atenção especial à matéria atinente à necessidade de que seja atendido o princípio da vinculação física para efeito de comprovação do adimplemento. Aí eu trago aí um transcrito no recurso voluntário que diz: nos acordos paradigmas, considerou-se a necessária vinculação dos acordos de drawback e registro de exportação, constando expressamente nos votos a obrigatoriedade de aplicação do princípio da vinculação física no regime de drawback. Ocorre que em nenhum momento a recorrente demonstrou divergência de entendimento a respeito da necessidade da vinculação física propriamente dita. De fato, os excertos das decisões paradigmas colocados no recurso especial sequer tratam desse assunto. O exame de admissibilidade, por seu turno, embora, ao referir-se às decisões de paradigma, tenha feito menção ao fato que constavam expressamente nos votos a obrigatoriedade da aplicação do princípio da vinculação física no regime de drawback. Admitiu matéria sob o título total vinculação do registro de exportação com drawback efetivamente realizado. O que, à luz das considerações acima, parece estar correto. Em resumo, essa decisão não abordará a matéria atinente ao princípio da vinculação física do produto importado e exportado. Eu não tenho princípio da vinculação física aqui. Passa ao mérito. No mérito, a matéria posta em discussão aponta para os efeitos jurídicos tributados do erro formal praticado pelo contribuinte. Eu vou resumir o voto todo, está muito grande o voto. É aquela velha discussão. Se há vinculação, tem que haver vinculação do cumprimento do drawback com o registro de exportação. Eu sempre considerei que sim. Não posso beneficiar as pessoas falar se houve compromisso, se houve outras provas que não registram exportação, pode considerar cumprido o compromisso. Eu não considero assim. Tudo em matéria aduaneira tem um motivo. O principal motivo é o controle. E se você não vincular, não for lá no ato, no registro de exportação, e vincular aquele ato concessório, por mais que tenha ocorrido a exportação, você pode utilizar esse documento de novo para uma outra exportação. E isso é controle administrativo e defesa das demais empresas. Não posso, filosoficamente falando agora, que eu coloco no voto também, você não pode prejudicar todo o mercado, toda uma economia nacional em relação a um contribuinte. Então, essa norma ela visa, principalmente, a defesa da economia nacional. Eu até dei uma palestra sobre isso já. Então, a gente defender o mercado, defender os empregos e a economia nacional. E não podemos abrir mão de uma empresa em detrimento das demais. Em resumo, é isso. Eu dou o provimento do recurso da Fazenda, porque eu sempre exijo que o compromisso para se fazer o cumprimento do drawback, é necessário a sua citação nominal lá no registro de exportação. Tem que ter aquele número lá no registro de exportação, e vice-versa. Com isso, eu dou o provimento do recurso da Fazenda. Doutora Andrada.
Presidente, eu acompanho o relator e só para registrar, eu acho que não é o caso de retorno, porque o requisito essencial já foi descumprido, né? Eu não coloquei retorno aí nesse caso. Tá ok. Não, só para registrar. É. Acompanho o relator. Doutora Tatiana. Bom, presidente, eu concordo aqui com o voto do Rodrigo Mineiro, quando ele fala que também não procede a alegação fiscal de declarar inadimplente os atos concessórios de drawback pela constatação de erros formais no preenchimento dos registros de exportação. A revogação do incentivo à exportação não é pena prevista para os casos de incorreto enquadramento das exportações no Siscomex, nem o dever de enquadramento correto das operações do Siscomex. É tratado nas normas legais como compromisso indispensável ao deferimento do pedido. Entendo ser insuficiente para caracterizar o inadimplemento do compromisso de exportar ou incorreto enquadramento das operações de exportação no Siscomex. Conforme consta do relatório unificado de drawback, tanto as importações quanto as exportações pactuadas no ato concessório do regime de drawback e suspensão foram cumpridas à risca pela recorrente, não podendo meras formalidades afetar a integridade do referido regime. Então, nessa linha, considerados terem sido cumpridos todos os requisitos para o benefício, né, a fruição do benefício, eu peço vênia para abrir divergência. É só para registrar, o Rodrigo Mineiro nem participou, tá? Ele foi redator ad hoc. Sim, desculpa. Ele nem participou do julgamento. Ele colocou as considerações que ele achava que tinha que colocar para dar provimento. Isso. Quando a pessoa nomeada ad hoc, ela parte do resultado para a fundamentação. Como diz Gilmar Mendes, primeiro decide, depois o fundamento. Então, às vezes, a pessoa vai embora do carro sem deixar voto, a gente pega a ata, pega o resultado, e a pessoa tem que fundamentar para chegar naquele resultado, mesmo que ela não concorde. O voto é da Vanessa, né, da Vanessa Albuquerque. Ela tinha saído antes de deixar o voto. A pessoa sai e perde-se a memória dos votos. Fiz mais de 70 votos ad hoc, presidente, na parada das elotes. Exatamente isso, parte da ata, do resultado. Por isso, o novo regimento vai vir com obrigatoriedade de deixar o voto na pasta. Ok, presidente. Na pasta não vai poder retirar mais, segundo o regimento que está por vir. Mas considerando todos os requisitos foram cumpridos, independentemente da formalidade, eu acompanho esse entendimento, presidente. Sim, a senhora vota assim, desde sempre. Desde a turma ordinária que a senhora vota assim. Sim. Doutor Luiz? Presidente, o senhor tocou agora num assunto que me é muito sensível. Uma pessoa vai embora sem deixar o voto e outra pessoa que, não tendo participado, faz um esforço enorme para poder escrever o que poderia ter se passado num julgamento que não está gravado. É uma dificuldade enorme. Eu confesso que originalmente meu entendimento era de fazer um voto formalizado muito exíguo, muito resumido, para que, se fosse necessário, embargos resolvessem. Confesso que isso foi considerado um procedimento não adequado e eu precisei fazer isso como presidente da sessão à época, para centenas de votos que, de maneira, graças a Deus, nós não temos mais esse problema. E registro aqui o esforço do presidente à época, Dr. Barreto, que definiu procedimentos que impeçam que algum conselheiro vá embora sem formalizar seus votos. No caso, presidente, esse é um assunto já conhecido. Não sei se o senhor se lembra, lá no ano 2013, entre 12 e 13, nós discutimos isso nessa terceira turma. Eu estava de presidente substituto e a discussão era essas outras provas em potência
apontam para um cumprimento do drawback, não em ato. Quem conhece a diferença entre ato e potência de Aristóteles sabe muito, muito bem do que eu estou falando. Eu estou falando que, se há um problema de formalização, você tem um problema de parâmetros de fiscalização para verificação. Fica tudo no presumidamente foi tudo cumprido. As formalidades são para garantir esse cumprimento do objetivo da norma. Portanto, acompanho o relator. Talvez ligado. Doutor Balcia. Parabéns pelo voto, doutor Rodrigo. Tanto a referência ao artigo 325 do Código Aduaneiro, bem como o artigo 111 do CTN, que ali está literalmente, mas a melhor interpretação é restritivamente, né? Porque são exceções ali. Então, voto com o relator. Para mim é bastante claro que não há como ter controle aduaneiro sem essa vinculação na guia de exportação. Com o relator. O Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o meu entendimento, né, eu voto com a doutora Tatiana para divergência. Doutora Vanessa. Presidente, eu também voto com a divergência, já é conhecido, só eu vou pedir o esclarecimento do voto do senhor, que consta aqui, ó, fica consignado que os membros das turmas de julgamento não podem afastar a aplicação ou deixar de observar o tratado, acordo, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade, no artigo 62 do RICARF, né? Mas aqui a gente não está afastando por inconstitucionalidade, mas somente dando uma interpretação diferente, né? Flexibilizando esses requisitos, só para deixar consignado aqui que não há descumprimento ao regimento. Então, acompanha a divergência. Com maioria de votos, deu-se provimento ao recurso especial, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. 57 já foi, 58 já foi, 59 já foi, 60. Não, 60 é meu também. Matéria por demais conhecida, posso resumir? Estão ouvindo? Esse caso é um pouco igual, mas é diferente aos outros. Porque aqui, vamos recorrer à Fazenda Nacional, porque tinha resolvido da seguinte forma, ementa, né? Registro extemporâneo dos dados de embarque. Na exportação, norma posterior ao embarque, vigência e inaplicabilidade. Inaplicável a multa prevista na linha E do inciso 4 do artigo 107, Decreto-Lei 37, com redação dada pelo 77.10833, visto que a época do embarque não dispunha de um prazo, e sim um conceito jurídico determinado, imediatamente após realizado o embarque. Somente o IN número 510, de 14/2/2005, houve determinação de um prazo para que o responsável pela carga retirasse nos seus comércios dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base em documentos emitidos. Antes mesmo da decisão supra, a matéria já havia sido julgada em segunda instância. E a decisão foi emendada da seguinte maneira: denúncia espontânea, aplicação às penalidades de natureza administrativa, intempestividade no cumprimento da obrigação acessória, retroatividade benigna. Aplica-se o Instituto da Denúncia Espontânea às obrigações acessórias de caráter administrativo, cumpridas tempestivamente, mas antes do início de qualquer atividade fiscalizatória, relativamente ao dever de informar nos COMEX os dados referentes ao embarque da mercadoria, que foi provido também o recurso voluntário.
Sobreveio, contudo, decisão tomada nessa instância especial, determinando o retorno dos autos à instância de acordo nos seguintes termos. Aí que já é a nossa aqui. 2016. Os requisitos de admissibilidade do recurso especial exigem que se comprove divergência jurisprudencial consubstanciada na similitude fática entre as situações discutidas em ambos os acordos, recorrido e paradigma, com decisões distintas que tenham sido prolatadas na divergência da mesma legislação, que a matéria tenha sido pré-questionada, que o recurso seja tempestivo e tenha sido apresentado por quem de direito, justamente o que ocorreu no caso do exame, onde há similitude fática entre as situações e no paradigma. Aí também completo o voto aí. Vou ler tudo, porque é grande. A divergência suscitada no recurso da Fazenda se respeita somente à aplicabilidade da multa por intempestividade na prestação de informações de embarque antes da vigência da IN 510. O recurso foi admitido. Então, fatos. O sujeito passivo descumpriu o prazo, que o prazo era imediatamente após, então não foi cumprido. Quando apreende que o sujeito passivo descumpriu a condição prevista na lei, que determinava a prestação das informações. E a lei hoje fala o seguinte: aplicam-se ainda as seguintes multas: R$5.000. R$5.000, a linha é, por deixar de prestar informação sobre o veículo ou carro nele transportado, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive prestador de serviços de transporte internacional expresso porta a porta. O prazo de início era de prestação imediata, conforme estabelecido na IN 28. Mais tarde foi para 2 dias, IN 510, e finalmente para 7 dias, da IN 1096. Todos os atos normativos foram editados pela Secretaria da Receita Federal no exercício da competência da lei. Então, para cada momento, vou resumir aqui. Para cada momento, houve uma lei, 027. Uma vez que a instrução normativa, a última, a 1096, tem especificado o prazo de 7 dias para que o transportador registre nos comércios dados pertinentes ao embarque das mercadorias, contados a data da realização do embarque, apenas informações prestadas após esse prazo podem ser consideradas temporâneas. Pelo exposto, vou dar provimento ao recurso da Fazenda, para reconhecer a possibilidade de aplicação da multa por intempestividade de informações de embarque antes da vigência da IN 510. Em resumo, como diz o Henrique, o prazo antes era imediatamente após, o nosso colega Joel falava que fechou a porta, cabe a multa, né? O doutor Luiz lembra? Então, eu assim, fechou a porta, acabou. O que é imediatamente após? Fechou a porta, acabou o prazo. Depois passou para 2 dias, depois passou para 7 dias, e a Fazenda já pede aqui, sabendo da nossa jurisprudência, já pede aqui a aplicação da multa mais benéfica. Então, já vem no pedido. Eu sei que as minhas, talvez, considerem que não pode se aplicar multa nenhuma, não lembro como a multa delas. Eu estou aplicando aqui a multa de 5.000, mais benéfica, exatamente como pedido da Fazenda, que eu dou provimento total. Doutor Andrade. Presidente, eu estava olhando o auto de infração, estava me parecendo que todos foram dentro de 7 dias. Aí me parece que eu localizei um só que foi superior a 7 dias. Só um superior. A Fazenda pediu só dele, então, porque a Fazenda fala no pedido que o prazo atual é 7 dias e que após 7 dias estaria extemporâneo. Ok. Então, acompanho o relator, presidente. Você especifica um por um. Perfeito. Ela pede somente por entrega depois de 7 dias. Tá, acompanho o relator. Doutora Tatiana. Presidente, acho que todo mundo já conhece meu entendimento, né? Considerando que todos os fatos ocorreram anteriormente, a N 510 de 05 aplicaria aquela norma que falava do prazo, né? Que era imediatamente após realizado o embarque, aí realmente veio a discussão no CARF sobre o que seria imediatamente.
E eu sempre fui para essa linha que não há como saber o que é imediatamente, então não tinha prazo, tanto que nas turmas ordinárias esse era o entendimento por unanimidade, né? Então eu continuo com esse entendimento, presidente, então eu abro divergência. Em relação às turmas ordinárias, na unanimidade, na turma de Jorge, por exemplo, o voto era do Tolim. Acho que Jorge eu estava na turma da Irene, presidente. O Dr. Tolim, ele proliferou no carro todo mundo usa, e todo mundo acompanhava, acho que exceto o Dr. Jorge. Mas o Dr. Jorge vai falar ainda. Doutor Luiz. Acompanho o relator, presidente. Matéria conhecida. Doutor Balcia. Com divergência. Doutor Jorge. Acompanho o relator. Doutora Érica. Matéria já conhecida, né? Acompanho divergência. Doutora Vanessa. Acompanho divergência. Por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso. Vencido. Por voto de qualidade, presidente. O Balcia, como é que foi o voto do Balcia? Eu votei com a divergência, entendo que esse imediatamente não tem como fixar um prazo. Acho bacana o seu voto, eu ia comentar, inclusive, o pedido, inclusive, da Fazenda Nacional, da retroatividade benigna, mas nesse caso não tem como aplicar. Não. Então, eu confundi o voto do Balcia aqui. Então vai inverter o resultado. Doutor Tatiana, quer falar? Ele levantou a mão e sumiu. Não, Não, presidente, eu não sei o que aconteceu aqui, que eu apertei e sumiu tudo. Eu apertei a... Desculpa. Então, pelo voto de qualidade, deu-se provimento... Não, negou... Vai negar. Pelo voto de qualidade, negou-se provimento ao recurso especial da Fazenda, vencidos os conselheiros Rodrigo, Andrada, Jorge e Luiz. Presidente, posso perguntar se não seria matéria aduaneira essa? Essas coisas aparecem de repente. É um crédito... Na verdade, não é tributária, presidente. É uma infração aduaneira, exatamente. Não é tributária. É uma infração aduaneira. E já está... Em sendo infração aduaneira, essa turma aqui, por unanimidade, considera que não é tributária. Então, pelo voto de qualidade, vou proclamar o resultado agora, vale esse. Pelo voto de qualidade, deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir. Somente isso. Eu ia fundamentar mais caso o resultado se invertesse. Item 61, já foi. Item 62, também de minha relatoria. Eu estou achando que nessa turma só o presidente trabalha. Nossa, Eu mesmo fiz nenhum voto aqui. Eu estou de acordo. O presidente tem que trabalhar. Ele tem que dar exemplo. Vamos resumir. Exato. A gente trabalha e pedem para tirar de pauta, né, André? Vamos resumir. Matéria jurídica colocada a nossa votação. O doutor Cartaz, às vezes, Luiz lembra. A gente começava a ler o relatório e falava assim, fala a matéria jurídica só. Resumo. Qual é a matéria jurídica? Aí você tinha que resumir o relatório em uma frase. Resumindo o relatório em uma frase, a gente vai julgar aqui a aplicação do Instituto de Denúncia Espontânea no caso de imposição de penalidade de multa por atraso na prestação de informações. Súmula. Súmula, presidente, então. O voto pequeno, muito pequeno. Então é somente isso. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da observância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para a prestação de informações à administração aduaneira.
Então, estou conhecendo o recurso especial do direito passivo e negando o provimento. Doutor Andrada. Com o relator. Com o relator. Aí, só complementando aqui, é aquela declaração que o agente de carga tem que apresentar. Com o relator, presidente. Doutor Valcir. O relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso. 63, também de minha relatoria. Nova PET. Tá difícil, muita coisa aqui. Avisa quando puder abrir, presidente, por favor. Esse já vai complicar um pouquinho mais, que é acumulação de multa. Vamos sair para o almoço, depois a gente... O que vai sobrar aqui? Deixa eu ver. Vai sobrar 1, 2, 3 só. Sobrou 3 da parte da manhã. Esse, mais um meu e outro meu também? Não, e outro é meu. Tá, então vamos parar por aqui, que esse é aquela acumulação de multas. Que é bem mais chato. Ok, presidente. Então, vamos para o almoço, vamos parar a gravação. Sim. Presidente, gravação interrompida.